Boa noite, na verdade, bom dia, companheiras e companheiros. Eu, há algum tempo, já deixei de publicar um vídeo, que é um vídeo que eu sei que não é assistido por muito, porque eu não tenho tantos contatos assim. E não faço esse vídeo com nenhum propósito de monetização e, e tanta, né, publicidade, mas eu gosto sempre de me manifestar até por critério pessoal, né, de satisfação pessoal. Eu tenho visto e assistido, né, e ocupo boa parte do meu dia, né, assistindo política e vejo que atualmente vem surgindo coisas que vão completamente em discrepância do que eu penso que possa ser o rumo certo. E eu não sou nenhum político, eu não estudei ciências políticas, mas eu simplesmente tenho uma paixão grande pela política. Gosto muito da política e desde o passado eu já participei de vários comícios e então eu tenho verdadeira adoração pela política. Eu estava assistindo outro dia um vídeo, né, de Eduardo Moreira, em que ele dizia o seguinte, que na verdade Lula realmente tem que tomar o comando da nação. Porque nós estamos, na verdade, né, com um governo que foi eleito da Frente Ampla Democrática, se não me equivoco, 13 ou 14 partidos, né, diante da pluralidade de partidos que nós temos no Brasil. Agora, veja bem, o pessoal em muitos portais, alguns comentaristas políticos, eles falam, não, estamos diante de um governo que foi eleito, né, em uma frente ampla democrática. Agora vejam bem, diante dessa frente ampla democrática, só existe um líder que, caso não fosse esse líder, nenhum outro, por mais que se aproximasse ao estadista, que eu prefiro chamar de estadista, porque realmente o é, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Não existiria outra, qualquer que fosse ele, qualquer que fosse o candidato, né, à presidência da República dentro desses partidos da Frente Ampla Democrática que pudesse derrotar o governo, na verdade, o desgoverno do quadriênio passado. Nós estamos simplesmente com 5 meses de governo, desse governo Lula, ou como queiram falar, do governo da Frente Ampla Democrática. Vejam bem, não existindo Lula, isso cai simplesmente em um abismo e não toma qualquer posição e não existe forma de retomar, sabe, uma posição para que a República ela volte a funcionar como funcionou em governos anteriores. Claro, com algumas deteriorações, com alguns enfraquecimentos, o que é muito natural, isso em qualquer governo. Agora, existe ali um líder que se chama Lula. Fora desse líder não existe outro. E existe um grande partido que é um partido temido, que é o PT, principalmente temido pelos partidos, né, pelo Progressista, pelo Novo, pelo Podemos, né, e principalmente pelo partido de Valdemar da Costa Neto, que é o PL, que agora vai sofrendo baixas, né, porque somente no estado de Minas tem quase 11 deputados que poderão ser cassados. O estado do Ceará, se não me equivoco, são 4 ou 5.
Então, grande perda para o PL. Grande perda para o PL. O que eu vejo é o seguinte: não somente de agora, eu também escutando outro comentarista político, Bob Fernandes, vejo que desde o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está, se não me equivoco, preso com tornozeleira eletrônica, né, prisão domiciliar, o Brasil foi perdendo, sabe? O executivo foi perdendo aquele poder realmente do executivo. Porque no caso Dilma, simplesmente o Eduardo Cunha, né, que quem conhece bem a trajetória de Eduardo Cunha antes, bastante antes, né, de ser deputado, em algumas estatais cariocas, fluminenses, quero dizer, já poderia ver a procedência e ter um prontuário dele absoluto de subversão, de cretinice e de malfeitoria. E assim foi se prolongando, né, e até que chegou, né, à presidência da Câmara. Simplesmente o fato de Dilma não concordar com ele moveu todos os pauzinhos e começou a dominar o executivo, até que, por influência da mídia e por influência de alguns portais que eram menos naquela época, mas já existia bastante, né? Portais até que se dizem de esquerda, mas que de esquerda não tem nada, sabe? E não promovem a força que deveriam promover para que pudesse, não é, ter o executivo uma sustentabilidade. Daí a queda de Dilma. Pois bem, após Eduardo Cunha, veio seu sucessor, filho de César Maia, né? Aquele Rodrigo Maia, né? Que vocês puderam ver, né, ao longo do tempo da sua trajetória na presidência da Câmara dos Deputados, simplesmente foi sentando aquela bunda gorda em cima de tantos pedidos de impeachment contra Bolsonaro. E isso foi fortalecendo o extremismo de direita e perdendo espaço à direita conservadora, à direita liberal, e em detrimento, certo, de levar esse extremismo, né, que foi ganhando força, né, e impulsionado indiretamente, que as pessoas não observam isso, até pelo canal mais popular e o maior canal de televisão brasileiro, que é a Globo. Quando ela faz aquela propaganda, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, a Globo nada mais está fazendo, né, que promovendo todo esse bolsonarismo, mesmo que ela esteja em contra de Bolsonaro e não de Paulo Guedes, porque ela se enriquecia, e todo mundo sabe que os marinhos são grandes latifundiários, não somente os marinhos, como outros canais de propriedades distintas, né, que são grandes latifundiários. Aqui não cabe nomear esses canais. Pois bem, Rodrigo Maia poderia, não é, diante de mais de 100 pedidos de impeachment, e foi deixando rolar, isso dando força ao então perdedor fujão Jair Bolsonaro, né? Que o comandante das forças, né, um general de 4 estrelas, general Santos Cruz, o qualificou de desertor, já que ele é o chefe das Forças Armadas. Foi embora
2 dias antes de completar o governo, nem passou a faixa para o seu sucessor, que é o presidente Lula, e fugiu. Então foi um desertor. Não existe nada pior nas Forças Armadas do que ser um desertor, não é? Então, ele simplesmente foi um desertor, como já vinha sendo aquele mau soldado desde o início da carreira na AMAN, né, Academia Militar das Agulhas Negras, dito até, né, por Ernesto Geisel, né? Esse soldado não serve. Isso o Geisel falou. Pois bem, o que nós temos atualmente? Nós temos atualmente Arthur Lira, que era o grande chefe, ainda se coloca nessa posição, o grande chefe do Centrão. E que, nesses dias passados, não é, foi um grande propulsor e foi o mola mestre, não é, para que o Ministério de Marina Silva perdesse ali 2 pastas, não é? E também o Ministério dos Povos Originários de Sônia Guajajara também perdesse. Então foi uma perda para o governo. Eu digo a vocês agora, ou o PT, não é? Com o chefe da Casa Civil, que é petista, e outros tantos mais, e com a força de Lula, ou pega Arthur Lira pelo cangote, né? Vou dizer assim, vou usar essa expressão dura, pelo cangote. Olha aqui, você tem que ficar no seu lugar. O executivo é o executivo. Você não pode querer mandar. Ele deu uma declaração, né, alguns dias atrás, se não me equivoco, eu não sei se foi na CNN Brasil ou na Globo News, porque eu assisto tantos que eu fico até louco de tanto assistir isso, que dizendo que ele, olha o que disse esse cidadão, bem, não sei se poderia chamá-lo de cidadão, que ele é um grande estadista. Isso aí, eu acredito que ele passou por cima de ser muito mais do que um soberbo. Ele extrapolou. Com essa perda, o governo não teve vitória, assim como foi o caso também do arcabouço fiscal. O governo perdeu. E não podemos deixar na mão de Lula, para que Lula faça tudo. Ah, não, houve esse conflito, Marina Silva perdeu e Sônia Guajajara também perdeu, que são integrantes do governo, em prol de manifestações, não é, do senhor Arthur Lira. Ou ele é colocado no lugar dele como simplesmente o chefe do Congresso, da Câmara dos Deputados, não é? Ou então o governo recua. E recuando se prejudica. Prejudica ao governo Lula. O PT tem que tomar uma certa iniciativa, sabe? E até os portais, e digo aqui, o portal 247, não é? Que é também um pouco subsidiado pelo governo federal, pelo PT, não pelo governo federal, pelo PT, e outros tantos mais, não é? Que publicam aí com a maior ênfase na monetização do que realmente lutar por um governo próspero e um governo progressista. E essa manifestação deve ser contínua, não deve existir discrepância, não deve existir essa rivalidade entre cidadãos do próprio partido, entre congressistas.
Porque temos que estar unidos para combater esse extremismo do PL, não é? Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL, porque partido no Brasil tem dono, né? O Valdemar da Costa Neto é o dono do PL. Vocês estão vendo que o PL vem caindo, e ele tem uma grande preocupação. Então, o governo tem que, nesse momento, colocar as rédeas sob controle da mão do executivo e dos que estão no legislativo, mas obedecendo bastante a um executivo, ou nessa mesma linha, porque caso contrário está se entregando a Arthur Lira, o presidente que era o chefe do Centrão, que quando estava Bolsonaro no poder, né, no desmando, houve aquela distribuição, não é, escandalosa de dinheiro para partidários, não é, não somente do governo, mas na sua quase totalidade, do governo do Mandrião Fujão. Então, ou o governo toma uma decisão, ou Lula faz uma reunião, não essa reunião que fez com Marina Silva e nem com Sônia Guajajara, toma uma decisão e reformule tudo isso aqui. Vocês estão comigo e vão seguir nessa linha. Os que não estão comigo e não vão seguir nessa linha, recuem ou saiam, para que possamos enfrentar esse extremismo do PL, principalmente do PL, e do Partido Progressista, que não tem nada de progressista, que é o partido dessas igrejas, porque está se vendo no Brasil, de uns 40 anos para cá, não é? Praticamente uma república quase que teocrática. Estamos quase como o Irã, não é? Com os ayatolás. Ou o Brasil, sabe, concentra o poder todo, na sua maioria, a mando do poder executivo, e claro, com os congressistas favoráveis ao governo, lutando e não recuando, porque ao recuar, se dá chance a que esses elementos inoperantes, praticamente que vão cair no lixo da história, como o tal Chupetinha, como esse senador, não é? Casualmente lá do Espírito Santo 2, né? O Magno Malta, que é um imbecil de primeira grandeza, e o outro Marcos Duval, que é outro. Se não fosse ali o senador, se não me equivoco o nome dele, é Fabiano Tortolato, que é casualmente do PT. Mas não teria que ser do PT, é o único que se salva lá no Espírito Santo. Então, esses eleitores estão votando hoje em dia simplesmente porque acham bonito. Agora, se aparecer uma expressão, lacrar, eles vão para lá para lacrar. O que significa isso? É simplesmente visando a próxima eleição, ou municipal, não é? Ou de deputado estadual, que de 2 em 2 anos, ou então nas próximas eleições para deputado ou senador. Então, ou o governo toma as rédeas do poder, ou então nós estamos em maus lençóis. Bem, esse é o meu vídeo de hoje. Muito obrigado e bom dia a todos.